Fala galera, muito boa tarde. A gente tá aqui hoje para mais um podcast com esse cara sensacional que vai compartilhar com a gente aqui um pouquinho de toda a experiência dele no empreendedorismo, na parte da educação. Eu gostaria de te dar boas-vindas. Pedro Carnevale, tudo bem? Tudo bem, Carol? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho de ideias, falar de empreendedorismo, de educação e do que mais vier por aí se quiser perguntar. Tuas ordens. Show de bola. Antes da gente começar, a gente estava aqui trocando ideia, né, conversando um pouquinho. E de tudo que a gente falou, eu tenho certeza que você vai levar muita informação para quem está em casa. Mas primeiro eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é você, para que as pessoas te conheçam. Bom, eu sou o Pedro Carnevale, tenho 38 anos, sou marido da Elisa, papai da Eva. Hoje eu estou à frente da Escola Start, é o meu terceiro negócio. Lá no nosso back-office a gente tem hoje aproximadamente 30 pessoas e devemos ter aí, não sei a conta exata, mas aproximadamente, pelo menos nesse momento, umas 200 pessoas trabalhando com a gente em sala de aula, tanto remoto quanto presencial, bem como em projetos de consultoria. Show de bola. Eu queria que você contasse para as pessoas como que começou essa veia empreendedora, como que você entrou no empreendedorismo. Olha, outro dia eu estava me perguntando isso, né? E me dei conta que foi um inconformismo com a minha... aquele momento ali anterior ao início da carreira profissional, né? Já ali no final da faculdade, sem saber muito o que fazer. E agora, vou ser jornalista, não sei se é bem isso que eu quero, não sei se é bem isso que eu quero fazer pro resto da vida, né? Que é o principal, que as pessoas devem se perguntar. E meu pai nessa época tinha um negócio. E aí eu tinha acabado de retornar de um intercâmbio nos Estados Unidos, onde eu fiquei 2 temporadas e um pouquinho mais. E aí, sem saber o que fazer profissionalmente, né? Queria ganhar grana e tem um pouco também da vaidade, do status, de ter dinheiro, galgar outros objetivos, morar sozinho, etc. Falei, bom, vou trabalhar com meu pai. E aí pintou uma oportunidade lá de expandir um negócio que meu pai já tocava há alguns anos. Eu acabei tocando essa expansão e ali começou a minha jornada empreendedora, que mal sabia eu que ainda vinham alguns tombos aí consideráveis pela frente. Você falou que você teve 3 negócios. Esse foi o primeiro, certo? Isso. E depois disso? Depois disso, eu tive um negócio que durou 10 meses. Foi uma loja de suplementos naturais, né? Onde era um negócio muito oportuno, né? Eu cheguei a comentar com você aqui no nosso papo anterior ao podcast. A gente tinha ali um estoque consignado, uma condição muito favorável para implementar o negócio, dada a condição de locação do espaço físico. Enfim, e eu acabei fazendo isso em parceria com uma sócia, que a sociedade não foi para frente, mas continua sendo minha amiga até hoje. Enfim, mas foi outro baita aprendizado. Até depois tive que voltar para o mercado de trabalho, né? Naquele momento, não por escolha, mas por necessidade. E aí depois, em 2015, veio a Start. E da onde surgiu essa ideia da educação? Olha, a ideia da educação surgiu de alguns lugares, de algumas fontes diferentes. A primeira delas foi que em algum momento eu me dei conta que todos nós passamos a vida toda indo para a escola e a gente aprende de tudo, menos como estudar. Ensinam de tudo pra gente lá, menos como é que você pega isso aqui que o professor te ensinou em sala de aula e cria um método na sua própria casa para você estudar e conseguir cumprir as obrigações ou as premissas necessárias para tirar a nota que você precisa para passar de ano. Pouco provável que alguém tenha aprendido isso na escola, né? Isso já me incomodava bastante, até porque eu não era um aluno bom na caneta, digamos assim. Então tinha muita dificuldade, carecia muito da ajuda dos meus amigos. E meus pais sempre trabalharam fora. Então a minha vida foi um tanto quanto conturbada ali até o ensino médio. E o segundo momento foi quando eu trabalhei justamente lá com o João Diniz, né? Eu fazia uma espécie de gerência de marketing ali. Então tinha uma interação com o pessoal do salão também, com os colaboradores. E a minha ideia era colaborar com o que eu já tinha absorvido de conhecimento até ali, com o tempo que eu morei fora, porque lá fora eu também trabalhei com alimentos e bebidas, na área de gastronomia, atendimento ao cliente, etc. E percebi que as pessoas careciam ali de conhecimento e, mais ainda, autoconhecimento. Os problemas não estavam ligados a conhecimento técnico sobre como carregar a bandeja ou coisa do tipo. Os problemas do atendimento, principalmente aqui no Rio de Janeiro, estão ligados a aspectos comportamentais, tão somente, né? E aí
começou a bater aquela curiosidade do tipo, por que o atendimento em São Paulo funciona, num lugar que fica, sei lá, 600 quilômetros daqui, a mão de obra, em tese, em massa, é a mesma, que a mão de obra oriunda do Nordeste, tanto em São Paulo quanto no Rio, e as pessoas são do mesmo lugar, mas por que lá funciona e aqui não funciona? E isso começou a me despertar muita curiosidade. Aí eu pensei, cara, eu acho que eu consigo trazer... Deixa eu ver o que tem no mercado primeiro, né? E aí fui pesquisar o que tinha no mercado em relação à formação dessa mão de obra específica. Fiquei horrorizado com o que eu vi, né? Porque não tinha... O que tinha era nítido que não ia entregar o que precisava para corrigir o problema, né? Pelo menos como um paliativo. E aí tive essa primeira ideia, tanto que o nosso produto nasceu como curso de atendimento ao cliente, que não teve aderência, obviamente, no mercado. E a gente teve que transformar esse curso, eu a contragosto, né, num curso de garçom e garçonete. E aí o resto até aqui é história. Você falou aí sobre atendimento ao cliente, né? Hoje eu acho que a visão do mercado, ela tá mudando muito. Porque, assim, quando a gente fala de empreendedorismo, de empresa, a porta principal é o atendimento ao cliente. Você pode ter o melhor produto, mas se você não sabe atender direito, o cliente não volta. Principalmente, eu acredito que na parte de bares e restaurantes. O cliente, ele tem diversas opções, mas o que faz você escolher determinado restaurante, às vezes é o prato que é bacana, a bebida que é boa, mas principalmente o atendimento. Porque quando você sai da sua casa para ir no restaurante, você espera ser acolhido. Perfeito. Não é isso? Perfeito. E aí, quando você tem, às vezes, um garçom que tecnicamente ele é bom, mas ele não sabe lidar com pessoas, isso acaba fazendo com que o atendimento seja ruim. E muitas empresas não focavam nisso. Então, hoje eu vejo no mercado que a tendência está mudando. As pessoas estão dando mais valor para a educação, mais valor à parte comportamental, e focando no ser humano, porque o cliente, no ser humano, as pessoas em si, tanto o colaborador quanto o cliente, porque é isso que faz o negócio girar. Sem dúvida, no final do dia, tudo acaba sendo sobre pessoas, né? Tanto numa ponta como na outra, como você bem falou aí, tanto no que diz respeito ao cliente, como no que diz respeito ao colaborador. Eu vejo um movimento, na minha opinião, ainda embrionário, né? Primeiro em relação às pessoas, né? As próprias pessoas, os colaboradores, enfim, buscando capacitação, e vejo um movimento ainda menor, infelizmente, por conta dos gestores, dos empresários. Na minha visão, as empresas ainda, infelizmente, investem muito pouco em capacitação e treinamento. Normalmente, quando você vê um gestor que é ativo sobre esse aspecto, é um cara quase que em via de regra oriundo da área de humanas, comunicação, enfim, gestão de pessoas. Mas quando é um gestor um pouco mais pragmático, digamos assim, que está olhando tão somente para a última linha da planilha, né? Ou seja, está dando lucro ou está dando prejuízo, ele acaba não contratando ou tendo dificuldade de entender a contratação do treinamento pela dificuldade que as pessoas têm, e realmente é difícil, de explicar como é que o ROI daquele negócio acontece, né? O ROI seria o Return of Investment, né? O retorno sobre aquele investimento que você fez no treinamento, como é que ele volta, quando ele volta, em qual prazo, né? O que aquele colaborador gera. Para o gestor mais pragmático é muito difícil enxergar essa mensuração, e é muito difícil mensurar isso de fato. Só que tem uma máxima, né, na gestão de negócios que a gente aprende, isso para mim é beabá, que é mais caro do que pagar para o seu colaborador se capacitar, é mantê-lo ali sem se capacitar. Mas eu acredito que aqui no Brasil as empresas ainda estejam começando a engatinhar em relação a essa visão, justamente pela dificuldade de entender o retorno desse investimento. Às vezes quando a gente vai para a parte do empreendedorismo, a gente pega muitos empresários que abriram um negócio apenas com um sonho. Peguei todo o dinheiro que eu tinha da empresa que eu trabalhava, rescisão, abro o meu negócio. Não tá capacitado tecnicamente para ser empresário. Então ele abre aquele negócio com o sonho que ele tem, não procura às vezes ajuda, porque acredita que não precisa, abre o negócio, vai gerindo o negócio através do feeling que ele tem. Eu já trabalhei no ramo do mercado. Eu vou abrir um mercado porque eu sei como funciona. Mas não é só isso. O empresário, ele precisa de capacitação e ele precisa capacitar os seus colaboradores.
Você estava falando sobre a questão do empresário conseguir enxergar que ele vai ter um retorno. É difícil, porque naquele mês que ele fez o investimento no colaborador, ele vai enxergar só a saída. Só a saída, só a saída. Às vezes, quando a gente está falando de atendimento, às vezes o retorno ele demora 6 meses, 1 ano. Por quê? Você começou a treinar, o cliente, para ele retornar ao restaurante, ele precisa ter tido a primeira experiência. Então, você tá com um funcionário treinado, o cliente veio hoje, a massa vai começar aos pouquinhos, porque restaurante, como qualquer outro negócio, às vezes é o boca a boca. Poxa, vai naquele local que eu fui bem atendido. Mas isso demora um pouquinho para se espalhar. E o empresário, às vezes, ele acaba não enxergando isso. Ele acha que vai fazer um investimento hoje e amanhã ele vai ter o retorno. E quando ele não enxerga esse retorno, ele acredita que foi dinheiro jogado no lixo. E não é bem assim que funciona. Aí por isso que muitas das vezes ele quebra. Porque ele não faz o investimento que precisava ser feito. Não adianta, eu posso ter o melhor produto. Se eu não tiver um bom atendimento, não tem como o negócio permanecer por muito tempo. Não tem. No caso do restaurante que você mencionou aí muito bem, né, especificamente, tem outro desafio, né, que é um turnover altíssimo. É um mercado que tem uma rotatividade fora do comum. E essa rotatividade fora do comum é aquela história, né? O que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Essa rotatividade ela acontece por quê? Também pela falta de treinamento, de engajamento dos colaboradores, mas principalmente também porque os empresários desse segmento, que normalmente são empresas pequenas, né, microempresários, eles acabam cometendo um pecado capital de não contratar de maneira certa, de maneira técnica. Tem algumas máximas também de gestão de negócio que Peter Drucker fala muito sobre isso, né? Tem algumas: contrate caráter, treinabilidade, né? Contrate devagar, demita rápido. Isso significa o quê? Invista num processo seletivo que, por mais que custe um pouco mais sob o aspecto investimento e não custo, né? Por mais que leve um pouco mais de tempo, e muitas vezes nós brasileiros culturalmente somos imediatistas demais, o empreendedor é imediatista demais para tudo, para resultado, tem que contratar alguém amanhã. Ou então saiu um cara da minha empresa, tem que repor a vaga amanhã. Se você não repuser essa vaga amanhã, você vai ver que vai mudar pouca coisa e ninguém morreu de um dia para o outro. Então faça o processo de maneira tranquila, adequada, para que você contrate certo. A gente acabou de passar por um processo, a galera lá da empresa deve estar assistindo aí agora, um beijo para todo mundo aí da Start. A gente acabou de passar por um processo seletivo que ele pode ser entendido como um processo moroso ou como um processo assertivo. A gente precisou fazer uma substituição lá de cadeira na área de design, foi um processo seletivo feito da maneira adequada, né, com a velocidade devida, e a gente entende hoje que a gente super acertou na contratação de quem chegou. Um beijo para a Luana também, que está com a gente aí recentemente, a nossa designer que está lá na cadeira e participou desse processo seletivo. Se ela tivesse aqui, ela poderia testemunhar as etapas que ela viveu do processo. Isso precisa ser feito com calma para que tenha assertividade. Porque se você vai lá, coloca um monte de anúncio no WhatsApp, recebe um monte de gente lá de qualquer maneira, escolhe porque você simpatizou mais com aquele, ou entende que aquele outro tem mais experiência, isso vira um negócio, qualquer coisa como raspadinha, né? Encontrou 3 iguais, ganhou. Não encontrou, perdeu. E aí esse mesmo cara que faz isso reclama que não consegue encaixar minha equipe, a rotatividade é alta, por isso que eu não treino, mas você contrata certo? Você já parou para pensar em quais critérios você estabeleceu para montar a sua equipe? Quase que em via de regra, não. E muita gente também não entende. Existem negócios que têm rotatividade. A gente sabe, a parte de restaurantes, a parte de estética tem muita rotatividade. Mas o empresário, às vezes, ele precisa fazer conta e entender que, às vezes, ele precisa ter alguém sempre ali como, digamos, como um extra, para estar treinando essa pessoa, para a partir do momento que o próximo saia, ele ter alguém para colocar e conseguir fazer um processo seletivo assertivo. Sem dúvida. Que muitas das vezes as empresas não fazem. É bacana, às vezes, eu tenho uma equipe formada. Poxa, mas é bacana eu ter um estagiário ali a mais, uma pessoa a mais na empresa. Por quê? Enquanto o pessoal está trabalhando, eu estou treinando essa pessoa. Se amanhã sair alguém da equipe, eu já tenho alguém treinado, que já está ali com a visão da empresa, com os valores da empresa, com o propósito da empresa. E os empresários, às vezes, enxergam isso como um custo, e não é. Às vezes é um investimento. Eu acho até que a galera tem muita dificuldade de enxergar isso, porque isso aí passa por cultura, né? E cultura, infelizmente, ainda soa como uma coisa meio clichê, né? A cultura é necessária justamente para isso. No mundo ideal, né, o sonho de qualquer negócio é que quando um colaborador vai embora por qualquer motivo, e
numa cultura muito bem encaixada, a gente espera que esse cara vá embora porque evoluiu na carreira ou porque virou naquele momento um profissional impagável para a sua empresa, né, e ele avançou, ou foi para um cargo mais alto, enfim, ou foi promovido, oportunidade em outro lugar, não importa. Que sai por um motivo positivo, mas que a atividade que ele exerce, ela seja clara e cristalina para quem chegar no dia seguinte ter condições de fazer a mesma coisa que esse cara faz. Isso é cultura, processo, é um monte de coisa que, se tu pegar aí, sei lá, 80% dos empresários, não vou nem falar do Brasil, vai, aqui no Rio de Janeiro, principalmente desse segmento de alimentos e bebidas, metade não vai saber o que é e metade vai achar que isso aí é balela, né? Mas esses são os que enfrentam esses problemas que a gente está falando aqui na mesa. Eles reconhecem os problemas, acham que isso aí não tem jeito, ou é do meu segmento, ou é do mercado. Mas quando você senta para falar com esse cara sobre cultura, sobre processo, né, sobre gestão de processos, mapeamento de processos, o cara acha que isso aí é papo acadêmico, é papo do livro, que não funciona. Não funciona, cara. Se o gestor não tomar a frente para dar o exemplo, né, sobre o aspecto boas práticas, os outros não terão essa iniciativa, até porque desconhecem essas iniciativas. E tem o resultado que está aí hoje. A equipe, ela é o espelho do líder, né, do gestor. Sem dúvida. Então, assim, o gestor, ele precisa entender muito bem quais são os valores da empresa, qual é o princípio da empresa, qual é a cultura da empresa, para que ele possa contaminar a equipe. Porque a gente também tem gestores que contaminam de maneira positiva e a gente tem gestores, assim como o ser humano também, que acaba impactando de maneira negativa. Então, o gestor, ele precisa comprar a ideia, porque através do gestor é que a gente vai conseguir implantar a cultura nos colaboradores. Porque, principalmente nesse segmento, às vezes o que eu vejo muito acontecer é o seguinte: faltou um garçom. O primo de fulano tá sem trabalhar, chama ele aqui na empresa e coloca para servir. O cara não teve experiência nenhuma, o cara não... Pra ele vai entrar ali, vai servir e acabou. Mas não é só isso. O teu colaborador, ele precisa ser o espelho do que você quer para o teu negócio. Qualquer colaborador dentro da empresa, ele precisa agir, a gente brinca que é agir como dono, né? Se ele enxerga Sim. os valores da empresa, a cultura da empresa, ele vai ter o mesmo posicionamento do dono. Seja ele garçom, seja ele auxiliar de serviços gerais, o bartender, quem estiver dentro da empresa precisa entender onde é que essa empresa quer chegar, o que essa empresa quer fazer, quais são os valores dela, o que ela preza no mercado. É o bom atendimento? Então eu tenho que dar para esse cara que está entrando aqui o melhor atendimento. Mas o garçom que veio, amigo do fulano, que chamou, estava sem trabalhar para cobrir um buraco hoje, ele não vai ter isso. Não vai. E você só consegue ter isso quando você tem uma cultura muito bem instalada na sua empresa, muito bem difundida para os colaboradores. Isso tem um nomezinho específico, né? Chama intraempreendedorismo. Isso é a viabilidade do cara que é colaborador, que não é dono do negócio, empreender também. Porque ele está empreendendo na carreira dele. Essa visão deveria ser algo normal, né? Ele deveria pensar, peraí, o que tem em xeque aqui? Não sou dono desse troço, não tem nada a ganhar, nada a perder, meu salário está aqui garantido. Não, bicho, isso é a tua carreira. Você tem que empreender na tua carreira. Isso não é sobre estar aqui amanhã ou depois. Isso é sobre o teu desenvolvimento pessoal e profissional. Independente de estar aqui ou estar acolá amanhã. Isso aqui é a tua história continuada. Então você tem que dar valor a esse troço aqui. Por mais que você gostando mais ou menos, isso aqui é importante na tua jornada de vida, tanto pessoal quanto profissional. Então é totalmente razoável você entender que esse negócio aqui está intimamente ligado ao teu interesse também. E agir como dono. Mas quando se fala isso num lugar que a cultura não é muito fomentada, ou não existe, como na maioria dos casos, o cara vai falar, como é que eu vou agir com cabeça de dono se eu recebo igual funcionário, enfim, ou coisas do tipo, né? Infelizmente. Aí, na verdade, é a visão do colaborador, a visão que muita gente tem, tá? Que eu acho muito errado. Quando você tá dentro de uma empresa, você tá fazendo parte de um time. Você não tá obrigado a estar ali. Ninguém é obrigado a nada. Não. A partir do momento que você não tá satisfeito, você pega suas coisinhas e pode ir embora. E tudo... Eu acho que qualquer lugar que a gente esteja, a gente precisa deixar sempre as portas abertas, porque o mundo gira muito rápido. Então, amanhã você tá aqui, o fulano te indica ali, porque você prestou um bom serviço para ele. Quando você tá dentro de uma empresa, que você veste a camisa, que você faz, às vezes, a visão de ser, agir como dono, é ter o cuidado que o dono teria. Eu vou cuidar disso aqui
como se fosse meu. Porque eu tô dentro dessa empresa, eu faço parte desse time. E eu não faço isso pela empresa somente, eu faço por mim. Porque aí você vai pegar amanhã um funcionário, um colaborador desse, e que você já teve uma experiência positiva na tua empresa, se um amigo teu surgiu uma oportunidade bacana, às vezes até você indica. Sem dúvida. Cara, esse profissional aqui já não enquadra mais dentro da minha empresa, eu já não tenho mais onde colocar ele. Você tem uma vaga... O mercado é isso. E muitos colaboradores não enxergam. Acham que estão apenas fazendo... eu ganho pra isso. Eu ganho só pra fazer Y. Poxa, mas se você fizer Y mais X, você vai estar adquirindo conhecimento. Isso é bagagem pra você. Mas tem gente que não pensa dessa forma. Então, é a mudança de cultura do empresário, que é o primeiro ponto, porque é ele que vai contaminar a equipe, e a mudança de cultura da equipe. Sem dúvida. Só que isso precisa ser muito bem trabalhado. Hoje eu vejo um movimento já no mercado para que isso mude, mas é o que você está falando, é muito embrionário ainda. Então, a galera da geração mais nova, eu vejo isso porque a gente trabalha com empresários aqui o dia inteiro. A galera da geração mais nova, ela já está tendo a visão de que eu preciso de networking, eu preciso de cultura, eu preciso de valores da minha empresa. Aquele funcionário que a gente brinca, né? O funcionário da laranja podre. Ele acaba... Se você tem uma cultura muito bem implantada, você não precisa mandar ele embora, ele sozinho vai sair, porque o ambiente vai expelir ele. Sim. Ele não tem a cara da empresa. Então, quando você cuida da cultura e dos valores, você resolve, acho que, grande parte dos problemas. Não, eu corroboro 100% com o que você falou aí. A gente, esse ano, teve 2 saídas. Saíram 2 pessoas lá do nosso time de back-office, né? E isso ficou nítido, né? Não é sobre não servir ou não gostar. Não é isso. A gente tem conseguido fazer um trabalho bem bacana lá, né? Sob o meu ponto de vista. E acho que todo mundo conseguiu entender. O principal é entender e depois comprar ou não a ideia. Comprar uma opção, né? Mas entender a ideia do que a gente faz, do que a gente entrega na ponta, que nasce ali dentro, diga-se de passagem, né? Quando o professor vai para a sala de aula ou quando o consultor vai na empresa atender o nosso cliente, o trabalho já foi difundido ali no back-office. O que a gente faz nasce ali, eu falo isso diariamente lá. E fica nítido, né, que nesse caso específico dessas 2 pessoas que a gente desligou esse ano, elas não tinham absolutamente nenhuma conexão. E como a maioria está conectada, né, está integrada, comprou a ideia, entende a importância do seu próprio trabalho, da relevância do seu próprio trabalho lá na ponta, no impacto que isso gera lá no final, quem não abraça isso acaba ficando desconectado e isso fica visível, fica latente, fica gritante, né? Tipo, não faz sentido essas pessoas estarem aqui, porque aqui está nitidamente a grande maioria apontada para o mesmo objetivo, né? Tendo comprado a mesma causa. Então, quando isso não acontece, fica gritante. Mas isso só é possível, e nem entendo que a gente conseguiu implementar enraizar uma cultura ainda. Estamos em processo até porque a gente fez um planejamento estratégico de fato e de direito, né, com tudo que temos direito pela primeira vez no início desse ano, né? Então, ainda é um projeto em andamento, mas é nítido que isso funciona, integra, faz as pessoas se sentirem pertencidas, e todo ser humano tem necessidade de pertencimento, e a gente chora junto nas derrotas e celebra junto as vitórias. Isso é um time, é isso que faz um time de fato, onde de forma que qualquer cadeira ali é indispensável, né? As pessoas que estão ali hoje são indispensáveis, podem tranquilamente ser substituídas, eu também posso. Amanhã ou depois, Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa comigo, não posso trabalhar ou não estou mais aqui. Ninguém é insubstituível, mas as cadeiras que tem ali são insubstituíveis. E a ideia é que cada um dê valor à sua posição, né? Dê valor, se valorize como profissional, valorize sua própria carreira e faça o que precisa ser feito. Porque você está inserido num contexto importante. No nosso caso, eu acho que até talvez um pouco mais simples do que em outros negócios de implementar isso, porque o nosso social ele é gritante, é muito forte. O que a gente faz tem um impacto mensurável e perceptível de maneira muito simples. Fica muito nítido. Vocês impactam a vida das pessoas, né? Você muda, na verdade, a vida de muita gente. Um dos nossos slogans que a gente criou lá é transformando vidas, mudando histórias. Porque a transformação acontece ali
quando o cara vira a chave dele, isso acontece normalmente ali na segunda metade, né, da sala de aula, e a mudança da história quem faz é ele, mas através do conhecimento que ele adquiriu. Sensacional. Pedro, eu queria que você passasse para quem está em casa o que é a Start, o que a Start faz para que as pessoas conheçam um pouquinho do teu negócio. A gente está falando aqui, mas a gente não deixou muito claro para as pessoas o que é a tua empresa. Hoje a Start é uma escola de capacitação profissional. Não era assim no começo, né? A gente começou como uma empresa de treinamentos, o nome era Start Atendimento. E nós nos tornamos escola tem mais ou menos 1 ano. Mas, para além de escola, hoje nós somos uma empresa de projetos educacionais. Tanto que hoje a gente tem aí aproximadamente 60 produtos de prateleira, né? Nosso portfólio não para de crescer, porque a gente não cria cursos e coloca para vender. A gente vai atendendo as necessidades do mercado. Principalmente porque hoje os nossos principais clientes hoje estão no B2Gov, né? É o ente público. Então, com a expertise que a gente tem para desenvolvimento de projeto educacional, hoje nós somos invariavelmente uma empresa de projetos de educação. E agora, de 1 ano para cá, uma escola de capacitação profissional. Ou seja, hoje nós temos aí no portfólio cursos de curta duração, média duração, além da educação técnica somada ao EJA. A diferença disso aí é que a educação técnica e o EJA, para quem não sabe educação para jovens e adultos, é que a educação técnica e o EJA estão no guarda-chuva do MEC, né? São produtos oficiais. Pedro, então os outros cursos não têm validade? Tem, existe um decreto presidencial lá de 2012 ou 2014, salvo engano, que dá esse respaldo a esse certificado oriundo de cursos livres ou de qualificação profissional, que seria o nome técnico dos cursos livres, que faz com que esse certificado oriundo de cursos livres tenha valor em todo o território nacional, para fins de capacitação profissional, mas não está no guarda-chuva do MEC. Então hoje a gente atende aí capacitação profissional de ponta a ponta, né, voltado para jovens e adultos. Nosso público-alvo, ali falando de faixa etária, o cara com 14 anos de idade pode começar a estudar com a gente. Bacana. Eu tive aí, antes da gente começar, um spoiler de um projeto novo aí. Você pode contar um pouquinho pra gente? Soube que você tomou vacina. Podemos. Tomei vacina hoje. Não é um projeto ainda. A gente espera conseguir voltar de lá, né, como um projeto, propriamente dito. Estamos indo para a África, mais especificamente para a República do Congo, agora no próximo dia 2 de junho. Estou indo eu e um conselheiro executivo da nossa empresa, que é o Luiz Fernando. Seremos recebidos lá em visita oficial pelo governo local, e eles lá têm a ideia de fazer um projeto piloto. O core do projeto é educação, e esse projeto piloto envolve a expansão desse projeto para os países que fazem fronteira, que ficam ali do lado da República do Congo, né? Que aí tem a República Democrática do Congo, né? Que é um país bem maior, tem a Costa do Marfim e tem Angola. E tem mais um, se não me engano, são 4 países ali na fronteira. Esse projeto nasce com a perspectiva da gente capacitar aproximadamente 300 mil pessoas, a curto, médio e longo prazo, com educação profissional, obviamente. Maiores detalhes sobre modalidade EAD presencial, nossa ideia é oferecer os 2 planos. O presencial torna o projeto mais complexo ainda, porque a gente tem o fator passagem de conhecimento, tem a barreira de entrada à língua. Para quem não sabe, lá a língua nativa é o francês, né? Foram colônia francesa por muito tempo. Enfim, mas estão interessados no nosso trabalho, pelo que a gente tem feito aqui junto ao ente público, né? Que não é uma expertise comum, né? Dentro do mercado de educação, do mercado privado de educação. Pelo contrário, alguns empreendedores têm até um certo receio de contratar aí com o ente público, né? Por motivos de inadimplência, enfim, segurança, né? Contrato unilateral, enfim. A gente tem conseguido fazer isso, graças a Deus, com maestria, entregar com excelência. Hoje a gente tem aí um espaço amostral de 9 mil respondentes, mais ou menos, nas nossas pesquisas de satisfação de todo o nosso portfólio. Estamos conseguindo manter o nosso NPS ali na casa de 77, ou seja, ainda zona de excelência, o que é dificílimo conforme o espaço amostral vai aumentando, né? É um desafio diário. E esse projeto com certeza vai mudar a vida de todos os envolvidos, né? Principalmente da Start, e a gente espera conseguir voltar de lá do Congo já com apontamento. O que a gente sabe é que se a gente conseguir dar viabilidade de fato ao projeto nessa viagem, eles têm a perspectiva de começar a implementação em 90 dias.
E aí, quando você voltar de viagem, a gente vai fazer outro podcast pra falar. Vambora, tuas ordens. Pedro, eu queria que você falasse pra quem tá em casa, com toda a experiência que você tem, né, no empreendedorismo, o que você acha que é mais difícil em ser empreendedor? Qual a mais dificuldade que você encontra assim, em ser empresário? Estômago. Em que sentido? No clichê, né? No termo clichê seria resiliência, né? Eu acho que é aguentar o tranco, aguentar a pancada, porque todo mundo que tá empreendendo aí, vamos considerar, pra gente não ficar sem o número, todo mundo que ultrapassou a barreira ali dos 5 primeiros anos, sabe que a jornada não é fácil. Não conheço ninguém que a coisa tenha caído no colo, tenha caído do céu. Isso também é outra falácia para mim. Então a dificuldade é você até conseguir de alguma maneira chegar ali naquele momento voo de cruzeiro, se é que pode se dizer assim, né? Ou seja, você, beleza, passei de fase, estamos num próximo nível, agora eu só preciso controlar, equilibrar aqui a gestão, né? Não cometer nenhum grande equívoco que eu não comprometo o negócio. Ou seja, a gente já tem validação de produto, a gente já tem alguma visibilidade no mercado, né? A gente já tem experiência prática bastante aí para se posicionar. Eu acho que esse momento traz um pouquinho mais de segurança, mas esse momento é uma construção de longo prazo. E infelizmente, a grande maioria das pessoas que vão empreender e ficam no caminho fazem uma aposta de corrida de 100 metros e não de maratona. E empreender é uma maratona. O que você falaria para quem está em casa? Que a gente às vezes enxerga muito isso. Hoje eu vejo qualquer negócio como uma constante mudança. A gente nunca tem não existe negócio perfeito. Você nunca vai estar 100%. Não. Você precisa melhorar o processo, você precisa melhorar o atendimento. Alguma coisa você precisa melhorar. Mas às vezes a gente encontra empresários que acreditam que o negócio dele tá bom assim, do jeito que tá, e não precisa mexer. O que você falaria para esse empresário? Eu sugeriria fazer uma autoanálise, né? Uma reflexão sobre eu sei tudo. Porque hoje, no meu entendimento de hoje, se alguém é capaz de afirmar que sabe tudo, tá pronto para morrer, né? Ou já morreu. Acabou. Acho que o negócio é a mesma coisa, né? Se teu negócio tá 100% pronto, tá encaixado e você entende que não há nada a fazer para melhorar, provavelmente ele está acabando ou já acabou, né? E aí é aquela coisa, se você pensa em inovação, e eu acho que hoje todo empresário, todo empreendedor precisa pensar em inovação. Inovar carece de mudança, né? Para você inovar, você tem que mudar alguma coisa. Eu considero ainda que você tem um negócio equilibrado por qualquer motivo, né? Seja sobre o aspecto financeiro, sobre o aspecto gestão como um todo. Todo dia o seu negócio carece de ajuste. Todo dia você tem alguma coisinha para parar. É claro que em determinados momentos da etapa do negócio, da maturidade do negócio, você não vai ter grandes intervenções para fazer, porque é aquele famoso, legal, tá no prumo a coisa. Mas o ajuste fino, ele é necessário todo santo dia. Não existe, agora, parei, tá pronto, vou ficar aqui olhando a coisa acontecer. Não existe isso, eu não acredito nisso. E não vejo acontecer isso com ninguém, principalmente nos negócios de sucesso, que permanecem tendo sucesso, né? A gente tem também aí a máxima da Coca-Cola, né? Se tivesse tudo certo, já fosse realmente um estouro de venda de maneira automática, eu não faria mais propaganda. Eu não gastaria rios de dinheiro com isso. Exatamente. Então não existe tá pronto. É até o fim. O tempo inteiro ajustando, tentando melhorar para conseguir avançar. Porque senão o mercado vai te engolir. Hoje é tudo muito rápido, né? Tudo muda muito rápido. E se você não tiver de olho no que está acontecendo no teu game, você provavelmente vai ser engolido. Você falou uma coisa aí mais cedo sobre ninguém ser insubstituível. Eu acredito muito nisso. Eu acho que qualquer pessoa ela pode ser substituída. Mas tem muitos empresários que acreditam que se aquele empresário que não tira férias, aquele empresário que não vai para lugar nenhum porque acredita que ele tem que estar dentro do negócio dele. E eu não vejo que funciona dessa forma. Eu acho que você dizer que você tem uma empresa bacana, uma empresa saudável, é uma empresa que ela vai funcionar com ou sem você. Qual é a sua visão em relação a isso? Eu concordo, mas isso aí também exige um planejamento e uma caminhada de médio e longo prazo para ser atingido. Isso aí deveria ser estabelecido como meta, como objetivo.
Porque não é, ajustei a operação, tá tudo certo, agora eu vou ficar de casa ou vou ficar um mês fora. Um dos caras que mais me ensinou tecnicamente sobre gestão de negócios, Dr. Erickson Costa, meu amigo, meu irmão, cara que eu tenho uma admiração tremenda, eu vi isso acontecer, até porque eu acompanhei a jornada e estive lá nos Estados Unidos. Ele levou 2 anos para implementar uma gestão à distância. Ao final dessa implementação, desse desenvolvimento / implementação, né, de 2 anos, ele se mudou para os Estados Unidos e tocou o negócio de lá. Mesmo assim, de lá, estive lá na casa dele, né, de férias. Mesmo assim, ainda assim, de lá, todo santo dia, ele tinha rotina dentro da empresa dele. De lá, à distância. Então não dá pro cara achar que, de novo, né? Pô, agora tá no prumo, tá tudo certo, vou ficar um mês fora, então vou colocar alguém lá que vai cuidar e só vou fechar a conta no final do mês. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu, por exemplo, tô vivendo esse processo agora. Tem coisas ainda que eu não consigo delegar. Porque como é que você delega 8 anos de experiência numa reunião de 1 hora? É impossível, é humanamente impossível. Para quem está delegando e para quem está recebendo a demanda também. Outro dia eu parei com a galera lá da empresa, pessoal lá de licitação, para bater um pouquinho como funciona ali os meus critérios de captação e de precificação. Né? Por incrível que pareça, a captação é até mais complexa do que a precificação, porque é ciência exata, né? É conta. Uhum. Mas assim, é dificílimo, mas, pô, legal, como é que você aprendeu isso? Mas, caraca, eu faço isso há 8 anos, bicho. Entendeu? Eu não cheguei aqui, pô, legal, deixa eu ver 2 vídeos aqui no YouTube, estudar esse negócio aqui meia horinha que eu vou aprender. Não vai, isso é um processo a ser percorrido. Tanto que agora, nas próximas semanas, a gente vai começar a fazer esse processo de passagem de conhecimento. E essa passagem de conhecimento também não acontece do dia para a noite. E a galera, além de não conseguir minimamente se planejar para fazer isso, não tem paciência para esperar o tempo necessário que esse processo precisa de maturação. Então, acho que ninguém é indispensável, mas para algumas posições de liderança, você precisa ter um planejamento estratégico muito focado ali em passagem de conhecimento, para que também ninguém é indispensável. Então, estou saindo fora um mês. Aí, quando você volta, a coisa está pegando fogo, perdeu o negócio pra caramba. Nessa ideia. A ideia é que você consiga se ausentar de maneira saudável e que a coisa continue rodando. Um ajuste ou outro, tudo bem. Absolutamente normal, até porque as pessoas são diferentes. Né? O ser humano é uma ciência inexata e cada um é de um jeito específico, diferente, dado que traz a sua bagagem. Então nunca ninguém vai fazer idêntico a você. Se você sai daqui da sua empresa hoje, por exemplo, e você fala assim, não, tenho certeza que esse cara vai dar conta de tudo. Ainda que ele dê conta, você vai pegar situações pontuais que você pensaria, pô, se fosse eu, teria percorrido um caminho diferente. Mesmo que o resultado lá no final seja o mesmo. Por quê? Porque o ser humano é individual, né? Ninguém é igual a ninguém. E isso precisa ser respeitado. E isso aí também passa pelo processo de descentralização do gestor, que também é um processo de amadurecimento. Então ninguém é indispensável, mas para isso acontecer de maneira saudável, requer um planejamento e uma caminhada. Bacana. Nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria que você deixasse os contatos. Quem quer encontrar a Start, como que faz? Olha, hoje nosso principal canal de contato é o Instagram, sem sombra de dúvidas. Quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, entra lá no @_Escola Start, tudo junto, vai ter um duplo S ali, né? Escola Start. A gente está também no Facebook, tem o nosso canal do YouTube, tem também o LinkedIn, que é bem ativo, né? A gente mostra muita coisa de projeto ali no LinkedIn, pelo fator profissional. E agora, dia 3 de julho, está vindo aí a nossa plataforma, que vai ser um negócio muito bacana. Inclusive, a gente vai lançar alguns cursos gratuitos. E não é aquele modelo curso gratuito de meia hora e depois compra aqui o curso que a gente está vendendo. Não é nada disso. A gente vai trazer uns cursos gratuitos aí robustos, porque a gente também tem aí o entendimento e uma essência junto ao social muito, muito grande, muito verdadeira. Então a ideia é contribuir. Claro, o cara quer avançar no conhecimento, a gente precisa fazer um investimento para trazer um profissional bom de mercado, que vai trazer conteúdo de qualidade, conhecimento de qualidade para ele. É claro que isso precisa ser cobrado, porque todos os envolvidos também precisam ser remunerados, né? É natural em qualquer empresa privada. Mas a gente vem aí dia 3 de julho com a nova plataforma. O endereço é www.escolastart.plus. Apenas isso. E vem muita novidade por aí. E lá na plataforma vão ter todas as informações sobre cursos. A gente atua na modalidade online assíncrono, que é o famoso online gravado. A gente tem também o online ao vivo, que é o online síncrono.
E temos também os cursos presenciais que também serão vendidos na plataforma e a maioria deles são aplicados na nossa sede lá no centro da cidade, no Rio de Janeiro. Sensacional. Agora, pra gente finalizar, eu queria que você desse uma dica pra quem tá assistindo que quer começar a empreender. O que você deixaria, assim, de bagagem pra essa pessoa? Acho que o trivial aquela coisa, né? O óbvio também precisa ser dito, né? Estude seu mercado. Por mais que você tenha alguma afinidade com a atividade que você quer exercer ou com o negócio que você quer abrir, isso definitivamente não é suficiente. Vá conhecer o mercado, vá estudar o mercado, converse com pessoas com mais experiência. A internet está cheia de conteúdo gratuito e muito conteúdo bom, né? Basta ter um pouco de humildade, um pouco de paciência e de investimento de tempo ali para estudar, para adquirir conhecimento. Avalie sua posição financeira real. Estava conversando segunda-feira sobre isso com o nosso conselheiro lá, com o Fernando Pedroso. Ele fala muito sobre capital de giro, né? Muita gente erra por não olhar para capital de giro. Então, enxergue se você tem capital de giro para manter o seu negócio de pé enquanto você não tiver giro de caixa. Isso também é outro ponto muito importante. E lembre-se que, óbvio, enquanto o negócio depender tão somente de você, tudo bem, você será suficiente. Agora, quando você precisar começar a contratar pessoas, lembre-se que o capital humano é a coisa mais importante de qualquer negócio, sendo produto, serviço, em qualquer segmento, em qualquer lugar do planeta. Muito obrigada. Por nada, eu que nosso agradeço. podcast foi sensacional. Tenho certeza que quem está em casa gostou também. E eu aguardo você para um novo podcast e para contar as novidades. Pós-África. Obrigado, Carol. Obrigada a quem está em casa. Tchau, tchau, pessoal.